Eu passei pela religião espírita e pela Umbanda antes de fato, entregar minha vida para Jesus, encontrar Ele e Ele me salvar. Eu clamei com muita fé, uma fé que eu nunca tive na minha vida. Eu pedi para Ele me salvar e foi ali que Ele estendeu a mão dele para mim e Ele me salvou e foi o encontro mais lindo da minha vida e a partir daquele encontro eu nunca mais larguei Jesus. Presta muita atenção no que eu vou falar pra você. Esse vídeo é pra você que acha que Deus não ouve suas orações. Há momento na vida em que a gente acredita estar procurando Deus, mas na verdade está apenas tentando preencher um vazio que só Ele pode ocupar. Essa é a história de uma mulher que percorreu diferentes caminhos espirituais até viver aquilo que ela descreve como o encontro que transformou completamente sua vida, seu encontro com Jesus Cristo. Antes de tudo, ela faz questão de deixar algo muito claro. Seu objetivo não é atacar ou desrespeitar qualquer religião. Ela apenas deseja compartilhar aquilo que viveu, como experimentou cada etapa da sua caminhada e por que acredita que foi Jesus quem mudou completamente a sua história. Ela cresceu em uma família católica. Desde pequena, aprendeu sobre Deus, participou da catequese, da crisma e de tudo o que fazia parte da vida da igreja. Mas como aconteceu com muitas pessoas, chegou um momento em que ela se afastou. Foi por volta dos 18, 19 anos. Sem perceber, começou a buscar respostas em outros lugares. Ela conta que entrou em um estilo de vida voltado para energias, mantras, espiritualidade e pensamentos positivos. Parecia algo inofensivo. Afinal, ela continuava acreditando em Deus. Mas pouco a pouco, sua curiosidade aumentava. As pessoas diziam que ela era muito sensitiva, que possuía um dom, que havia algo especial dentro dela. Essas palavras despertaram o desejo de entender mais sobre aquele universo. Foi então que ela começou a frequentar um centro espírita. Sua passagem por lá foi breve. Segundo seu relato, ouviu diversas vezes que possuía mediunidade e que precisava desenvolver esse dom. Movida pela curiosidade, decidiu conhecer outro caminho. Passou então a frequentar uma casa de umbanda. Ela permaneceu ali durante vários meses, mas, olhando para trás, afirma que aquele foi um dos períodos mais difíceis de toda a sua vida. Segundo seu testemunho, durante as reuniões havia uma expectativa constante de que ela desenvolvesse a mediunidade que diziam existir nela. Ela mesma passou a acreditar que aquilo precisava acontecer. Esperava, questionava, tentava entender por que nada acontecia. Hoje, porém, ela enxerga essa fase de uma maneira completamente diferente. Ela acredita que, mesmo distante dos caminhos que hoje segue, Deus nunca deixou de cuidar dela. Segundo sua compreensão da própria história, foi o Senhor quem a protegeu durante todo aquele período. Ela diz que, mesmo sem perceber, Deus colocava limites onde ela acreditava que estava avançando. Mas aquela busca não terminou ali. Depois de mudar de cidade, ela decidiu procurar outro lugar para continuar frequentando. Foi então que, segundo seu testemunho, viveu um episódio que marcou profundamente sua vida. Ela conta que, em determinado momento, deu permissão para que algo espiritual entrasse em sua casa. Eu passei pela religião espírita e pela Umbanda antes de fato, entregar minha vida para Jesus, encontrar Ele e Ele me salvar. Hoje eu vou compartilhar um pouco sobre essa trajetória da minha vida e eu quero ser o mais respeitosa possível com essas outras religiões. E lembrando que é que eu vou contar um relato meu, a minha vivência, a minha experiência, a minha história e como Jesus me salvou, como eu encontrei Jesus e como tudo começou. Eu sempre tive muita fé em Deus, cresci na igreja católica, minha família quase toda é católica. E fiz tudo da igreja católica, catequese, crisma, todas essas coisas. Mas ali pelos meus 18, 19 anos eu afastei da igreja. Nesse tempo afastada da igreja eu comecei a entrar numa vibe muito hippie, muito vibe, essas coisas muito positividade, mantra, eu escutava muito mantra, enfim, essas coisas muito de energia. E nisso as pessoas ficavam muito assim na minha cabeça, você é muito sensitiva, você é isso, você é aquilo.
E aí começou a gerar aquela curiosidade de querer saber um pouco mais sobre esse universo, entender um pouco mais sobre isso. E aí no bairro onde a gente morava, perto da nossa casa, tinha um centro espírita. E aí eu comecei a frequentar lá. Eu tô cortando muito a história, eu vou resumir muito tudo aqui, porque eu ainda quero contar o testemunho da minha vida mais completo. Essa é a parte só em questão de religiões. Mas enfim, vamos continuar. E a minha passagem pelo centro espírita foi muito rápida, durou pouco tempo. Eu já saí, já fui frequentar a Umbanda, porque no centro espírita também eles ficavam muito naquela, você é médio, você tem alguma coisa em você. E aí eu falei assim, então vamos aprofundar mais, né, gente? E aí comecei a frequentar uma casa de Umbanda que tinha na cidade onde eu morava, que não é a mesma. Eu fiquei uns bons meses frequentando, acredito que quase um ano. E foi os piores meses da minha vida, a pior fase da minha vida, as piores experiências da minha vida. Toda vez que tinha gira, que se eu não me engano é assim que fala, a gente passava lá, né, conversava, enfim... Eu não vou saber explicar aqui, gente, eu não sei o que pode falar e o que não pode, mas enfim, vocês tentam entender. Eles ficavam tentando fazer com que o negócio que tava lá descesse também em mim. Sempre tentando, com aquele papo da mediunidade, não sei o que lá. Só que, graças a Deus, hoje eu vejo quanto Deus me protegeu desde lá, como Deus sempre me protegeu, sempre me guardou, mesmo eu estando em caminhos errados. Que não era o meu lugar, ele sempre me guardou e eles nunca conseguiam. Mas eu tava muito cega nesse mundo e até eu mesma ficava me perguntando, nossa, mas por que será que não incorpora? O que será que acontece? Por que será que não tá indo? O que eu tenho que fazer? Se eu sou médio, por que não tá indo? E eu ficava naquilo. Gente, eu tava muito cega. É um mundo que te deixa muito cega. É o maior resumo que eu deixo dessa trajetória minha. Que eu fiquei cega pra tudo, eu não via mais nada, a não ser aquilo, como se aquilo fosse. E aí você quer cada vez mais, eles vão te sugando cada vez mais, é um mundo que você vai entrando, coisa de doido. Graças a Deus, Deus nunca me permitiu, me bloqueou, né? Ele colocou um bloqueio na minha alma, no meu corpo, pra que eu nunca fosse a fundo nesse caminho, mas... Eu nunca esqueço de quando eu dei liberdade pra eles fazerem bagunça na minha vida. Uma vez eu tinha mudado já de cidade, chegou na outra cidade, eu ainda continuei buscando casas de Umbanda pra poder frequentar. E nessa cidade eu achei um lugar, eu fui, sem nem saber se era bom, se era ruim. É óbvio que tudo é ruim, mas eu falo assim, o limite do ruim. Mas, chegando lá, num certo dia, eu fui passar ali com uma entidade e aí eles... falaram assim, eu posso entrar na sua casa? E eu assim, pode. Gente. E eles falaram assim, tá, mas a gente vai fazer uma bagunça, tá? E eu, que isso, imagina. Juro, gente, é um mundo que te deixa cego. Não tô brincando, não. O negócio é sério, o negócio é feio. Mas assim, gente, a minha vida virou de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, de eu entrar no fundo do poço, de eu não saber mais o que fazer. Era eu e o meu noivo. Meu noivo sempre foi mais consciente que eu ainda. Ele sempre achava que alguma coisa tinha de errado. E eu tava assim, ceguinha. E emocionada. E a nossa vida virou de cabeça pra baixo. Da gente passar muito apuro, da gente passar muito aperto, da gente ficar sem energia em casa, da gente perder trabalho, da gente perder tudo. E foi me vendo no fundo do poço que eu clamei pela ajuda de Jesus, que eu comecei a clamar pra ele me tirar de lá, pra ele salvar a minha vida. Eu não sei aonde eu tinha enfiado a minha vida, mas eu precisava da ajuda dele. Eu precisava que ele me salvasse, eu precisava que ele me libertasse, eu precisava que ele me perdoasse e que ele transformasse a minha vida, porque eu não sabia onde a gente ia conseguir parar. Ali, a gente tava assim, até o fundo do poço, a gente tava além do fundo do poço. E foi quando, num cantinho do meu quarto, só eu e Jesus, eu clamei com muita fé, uma fé que eu nunca tive na minha vida. Eu pedi pra ele me salvar e foi ali que ele estendeu a mão dele pra mim e ele me salvou e foi o encontro mais lindo da minha vida e a partir daquele encontro eu nunca mais larguei Jesus. E foi a partir desse momento que Jesus entrou e Jesus foi restaurando tudo, Jesus foi mudando tudo. Tava tudo bagunçado, Jesus precisou entrar e fazer uma limpa, Jesus precisou entrar
e mexer tudo de lugar, mas ele mexeu, a gente deu liberdade, ele foi restaurando, ele foi limpando e a nossa vida foi sendo, a gente foi voltando a ter vida novamente. Nunca entregue a sua vida na mão de ninguém, na mão de nada. Nunca entregue a sua vida a não ser para Deus. E nunca duvide do que Ele pode fazer, independente da situação que você estiver passando, independente do lugar que você estiver no momento. O único que vai te salvar, o único que vai restaurar a sua vida e te transformar por completo é Ele, é Jesus Cristo. E por isso que hoje eu sou tão apaixonada por falar de Jesus, do quanto Ele é poderoso, porque o que Ele fez na minha vida, isso é só um pouquinho do que Ele fez que eu tô contando aqui, tem muito mais. E no momento certo, Ele vai me usar para vir falar aqui. E é isso, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Entrega a sua vida para Ele e viva o extraordinário de Deus. Antes de começarmos, quero fazer um pequeno aviso. O que você vai ouvir agora é apenas um breve resumo deste testemunho, criado para contextualizar você sobre essa história. Os momentos mais emocionantes, os detalhes dessa experiência e toda a intensidade desse relato só podem ser sentidos assistindo ao testemunho completo da própria autora. Agora, prepare o seu coração. Você já fez uma oração e, depois de tanto tempo, pensou que Deus simplesmente não respondeu? Foi exatamente isso que essa jovem também acreditou por um período. Mas anos depois, ela descobriu algo que a fez chorar de gratidão. Segundo seu testemunho, Deus nunca deixou de ouvir nenhuma das suas palavras. Ela conta que, há alguns anos, criou uma conversa no WhatsApp consigo mesma e deu a ela um nome muito especial: Espírito Santo. Para muitas pessoas, isso pode parecer apenas uma ideia diferente, mas para ela, aquele espaço se tornou um verdadeiro diário de oração. Sempre que precisava desabafar, agradecer, pedir direção ou simplesmente conversar com Deus, ela abria aquela conversa e enviava mensagens de texto, áudios, fotos e até pequenos desabafos do seu dia. Era a sua forma de permanecer em comunhão com Deus em meio à correria da vida. Até que, certa noite, quase às 11 horas, ela decidiu fazer algo que não fazia havia muito tempo. Resolveu voltar às mensagens antigas. Enquanto deslizava a tela do celular, encontrou uma conversa registrada em 2023. Naquele dia, havia enviado vários áudios ao Senhor. Ao ouvir aquelas gravações, Presta muita atenção no que eu vou falar pra você. Esse vídeo é pra você que acha que Deus não ouve as suas orações. Deixa eu só respirar aqui que eu tô chorando muito, eu não tô me aguentando. Tremendo. Já faz alguns anos que eu tenho um WhatsApp com Deus. Eu criei uma conversa comigo mesmo no WhatsApp e eu escrevi assim na conversa: Espírito Santo. E eu sempre mando mensagem pro Espírito Santo no meu WhatsApp, que pode parecer bobo, enfim, mas é uma forma que eu achei de estar sempre em contato com ele, porque às vezes a gente passa tanto tempo no celular, fazendo tanta coisa besta. Enfim, aí eu criei esse WhatsApp e eu sempre mando coisa escrita ou áudio, oração mesmo, ou falando qualquer outra coisa. Às vezes eu quero alguma coisa e eu falo assim: ai, Deus queria tal coisa, e mando foto, mando print. E agora são quase 11 da noite e eu fui olhar o meu WhatsApp com o Espírito Santo. Aí veio na minha cabeça assim: nossa, eu vou olhar as conversas antigas, né, com o Espírito Santo. E eu rolei assim e aí já apareceu 2023 e um monte de mensagens, um monte de áudio num dia específico. Eu vou colocar aqui pra vocês a gravação da tela. Eu vejo a hora de ter a minha casa, com as minhas coisinhas, chegar na frente a minha geladeira e ter as coisinhas que eu gosto de comer, ter coisa pra fazer dieta, pra comer saudável, sabe? Ai, imagine, lavar minha roupa na minha máquina de lavar, que lava sempre, ficar bem cheirosinho, ter o meu sofá. Eu queria muito isso, pai, que você realizasse esse meu sonho. E aí, irmãos, 2 anos se passaram desse dia dessa oração. E eu tô aqui testemunhando pra você que Deus ouve as suas orações. Não importa o que seja, Deus ouve. 2 anos se passaram. Eu tô aqui, ó, no sofá que eu falei que queria ter. Ali tá minha cozinha com a minha geladeira, tudo que eu gosto de comer.
E hoje eu lavei roupa da minha irmã, ela vai seca. E não, eu nunca passei fome quando era criança, meus pais sempre me proporcionaram o melhor que eles poderiam. Mas eu tinha esse sonho, sabe? E nesse dia eu tava tão cansada da vida, tão cansada das coisas que eu tava passando. E hoje eu nem lembrava dessa oração, eu não lembrava mesmo, nem lembrava desse problema que eu passei. Coitado de Deus, olha a quantidade de áudio que eu mandei pra ele. Mas, gente, o fato é, Deus é maravilhoso. E eu espero que esse vídeo te incentive de alguma forma a fazer uma oração, porque Deus, ele está te ouvindo. Desculpa aparecer aqui chorando, enfim, com essa cara, mas eu preciso te dizer que Ele está te ouvindo. Então para tudo que você está fazendo agora e vai falar com Deus. Eu acho que vai ser muito legal se você puder criar uma conversa no WhatsApp com Deus também, porque é muito bom você ter registrado as suas orações, ou que seja no caderno, enfim, para você poder olhar depois e ver que Deus atendeu aquilo que você pediu, ou que Ele transformou a sua história, assim como Ele tem transformado a minha, pela graça e pela misericórdia dele, é claro. E é isso, boa noite.